Olá a todos! Geralmente, quando falamos em interface USB, queremos comunicar com algum periférico com baixa largura de banda, tipo uma impressora, um mouse, um teclado, algumas webcams, e é possível implementar uma interface USB por software em microcontroladores mais simples, ao custo, obviamente, de muitos ciclos de processamento, que pode afetar a execução de outras tarefas, que são concorridas pelo processador. E a boa notícia é que muitos fabricantes de microcontroladores populares já vêm com interface USB implementada por hardware. E a maioria deles atendem essa necessidade por interfaces USBs, para que boa parte desses dispositivos que eu falei agora no vídeo. Mas antes de começar com o vídeo, eu gostaria de fazer uma breve pausa para dizer que no dia 19 de julho eu estarei na MSX Summit 2025, em São Paulo, capital. Mais precisamente na Avenida Paulista. Bom, desculpa, voltando ao assunto do vídeo, em junho de 2023, eu apresentei no canal aqui esse microcontrolador aqui, com interface USB 3.0. Eu apresentei não apenas o CH569, que é esse chip aqui, como também apresentei esta placa de desenvolvimento, que na verdade ela não é única, ela vem com essas duas placas aqui, que são idênticas, e que elas são encaixadas aqui dessa forma aqui, ó. E na época eu paguei R$ 170 nesse kit aqui, que vem com duas placas. Eu vou deixar um card aqui no vídeo para aqueles que gostariam de relembrar o que eu falei dessa placa aqui na época. E a diferença dessa placa é que, além da interface USB ter implementação via hardware, esta implementação é por protocolo USB 3.0. A interface USB 3.0 ela é essencial para dispositivos que precisam de uma largura de banda alta. E aqui eu vou citar HDs externos, pendrives de alta performance, dispositivos de rede de alta velocidade, câmeras de vídeo de alta resolução, ou então com grande taxa de quadros. Enquanto o protocolo USB 2.0 suporta velocidades de até 480 megabits por segundo, o protocolo USB 3.0 suporta até 5 gigabits por segundo de taxa de transferência. E o CH569 aqui desse vídeo, que eu apresentei em 2023, ele preenche justamente essa lacuna. Ele não é, obviamente, o primeiro microcontrolador. A ST Microelectronics, por exemplo, ela já tinha alguns chips por cerca de US$ 11 a unidade. Mas a WCH no lançamento, ela acirrou ainda mais a concorrência com um preço de US$ 7 a unidade. E hoje em dia é possível encontrar no varejo por R$ 8 a unidade. Dito isso, o representante da WCH anunciou nesta semana no Twitter que lançará um novo microcontrolador com interface USB 3.0. E esse microcontrolador é o CH32H417, cujo preço ainda não foi anunciado, mas ele adianta que o chip terá dois processadores RISC-V, um com 400 MHz de clock e outro com 144 MHz de clock. Lembrando que o CH569 tem apenas um núcleo RISC-V, com 120 MHz de clock. O chip novo tem uma generosa quantidade de GPIOs, são 95 GPIOs comparado com apenas 49 do CH569. Também temos quase o dobro de memória flash e 896 KB de SRAM, comparado com apenas 16 KB do CH569. O chip novo também tem mais timers e mais interfaces seriais que o CH569. E uma novidade muito bacana é o Power Delivery. Pode ser que tenhamos uma forma de implementar projetos com gerenciamento de energia com aqueles carregadores turbo de smartphones. O protocolo Power Delivery ele é implementado dentro da camada USB. Por mais que haja uma negociação inicial da tensão entregue, muita gente não sabe, mas é perigoso utilizar os carregadores turbo em qualquer dispositivo, especialmente se ele for mais antigo. E principalmente se o carregador turbo for de baixa qualidade, porque eles podem entregar tensões de até 48 volts e danificar permanentemente um equipamento de 5 volts. E ao que tudo indica, este chip pode ser utilizado também para gerenciar isto. Mas eu ainda não tive tempo de ler a documentação técnica para afirmar. Eu não sei se o CH569 será descontinuado. Eu particularmente gosto da proposta desse microcontrolador, especialmente pelo preço. Ele pode serializar e deserializar muitas interfaces a um baixo custo, e também com capacidade de criptografia implementadas via hardware. Então eu acho a proposta muito boa. Eu não sei se este novo chip vai substituir o CH569 pelo mesmo preço. Eu acredito que não, e eu espero que o CH569 ele não seja descontinuado. Por fim, eu gostaria de dizer que a placa de desenvolvimento do CH32H417 deverá estar à venda em breve. E eu ainda não tive tempo para estudar com calma os manuais, até porque eles foram apenas disponibilizados em mandarim. E no chip anterior, no CH569, a documentação técnica ela foi disponibilizada também em inglês.
E por enquanto teremos somente o Moonriver Studio como ferramenta de desenvolvimento para o CH32H417. É isso, gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.